3, 2, 1, gravando. Corinthians está otimista por Vitor Pereira, acha que o treinador vai continuar na próxima temporada. Vou trazer assim alguns elementos, detalhes, informações que o torcedor do Corinthians vai gostar de ouvir em relação a como está sendo tratada essa renovação de contrato, essa permanência do técnico português Vitor Pereira no Corinthians. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, compartilhe os vídeos todos os dias, tem informação, então por isso que é legal você ativar o sininho, receber uma mensagem toda vez que tiver conteúdo novo. Vitor Pereira, hein? O Vitor Pereira ainda não sinalizou nada oficialmente para o Corinthians, mas a cada dia que passa cresce a expectativa de que o Vitor vai permanecer no Corinthians. Tá tocando lá o planejamento de 2023 com a diretoria. Claro que agora o foco é totalmente na Copa do Brasil, na decisão da Copa do Brasil, o primeiro jogo contra o Flamengo lá na casa do Corinthians, né, na Neoquímica Arena, quarta-feira, e depois na outra quarta-feira, aí sim a grande final no estádio do Maracanã. O Vitor Pereira que tinha falado que iria antecipar essa resposta ao Corinthians, né? Não seria uma resposta, por exemplo, seria só no final da temporada, lá no final de novembro, porque senão o Corinthians evidentemente sairia prejudicado caso o Vitor não quisesse continuar. O Corinthians iria ter que ir ao mercado, aquela coisa toda, e aí perderia tempo quando você tem um planejamento em 2023 que já está sendo tocado. Então o Vitor ainda não sentou com a diretoria, mas os indícios que o técnico português deixa, né, no clube, no dia a dia, nas conversas, faz com que muita gente dentro do clube tenha, assim, uma expectativa muito alta da permanência dele. Tem gente que entende lá que, olha, claro que vai ter essa formalidade da conversa, de tudo mais, mas que assim, já sentem assim que a coisa vai acontecer, a coisa vai andar e o Vitor vai acabar ficando. Lógico que as questões do treinador são muito particulares, né? Questões familiares que o impedem de trazer, né, os parentes, aquela coisa toda, mas isso é uma situação que é muito do Vitor. Lógico que ele tem dado alguns indícios no sentido assim, tem ido assistir jogo do feminino, vai assistir jogo da base, tá sempre envolvido em outras categorias do futebol do Corinthians, e isso mostra que é um treinador engajado com o clube, engajado com a torcida. E no trabalho do dia a dia, claro, evidentemente, o modelo de trabalho é algo que agrada muito a diretoria entende que independentemente de títulos, deu muito certo que o trabalho que o Vitor Pereira vem desenvolvendo, deixando frutos, e aquela coisa, né? O presidente do Duílio fala abertamente para todo mundo, quer que o Vitor Pereira seja o treinador dele, né, do Corinthians no caso, até o final do mandato dele no ano que vem. E claro, agora com a possibilidade do Corinthians tentar a reeleição, do Duílio tentando a reeleição, a ideia do presidente, claro, isso muito lá na frente ainda, né, ainda tem muita coisa para acontecer, mas que o Vitor Pereira tenha um trabalho longo dentro do Corinthians, né? Vitor Pereira e Duílio tem uma relação assim muito forte, é uma relação que foi crescendo e sendo construída ao longo do tempo, né? O Vitor Pereira hoje tem total domínio do que é o elenco do Corinthians, total domínio do que é o dia a dia do Corinthians, então tudo isso, esse pacote Vitor Pereira, tudo que ele entrega e tudo que ele tem de projeção faz com que o Corinthians se sinta seguro de que no final da Copa do Brasil, né, no final dessa decisão aí contra o Flamengo, a resposta do Vitor seja positiva para uma renovação de contrato. Mas claro, o que me garantem também, e nem poderia ser muito diferente, é que o Vitor Pereira não vai assim discutir renovação de contrato no meio de uma decisão de Copa do Brasil. Claro e muito certo que isso vai acontecer depois do dia 19 de outubro, quando tivermos a finalíssima, né, o grande jogo lá no Maracanã contra o Flamengo. Se o Corinthians for campeão, claro, aí a história muda, fica algo um pouco mais tranquilo, né, de pensar numa renovação, com o título aí é tudo mais fácil, mas a questão é que o Corinthians entende que mesmo se não conquistar a Copa do Brasil, desejo número 1, o trabalho do Duílio hoje é em cima da permanência do técnico Vitor Pereira, certo? Inclusive, dá o crédito aqui pro Neto, que disse no programa que recebeu a informação de que o Vitor Pereira gostaria de contar com o Oscar, que é jogador que trabalhou com ele na China, tá aqui no Brasil, né? Deve retornar ao Xangai na próxima temporada, mas aí de repente o Corinthians tentando contratar. É uma situação que eu já trouxe aqui no canal, informação de que o
o Oscar deve mesmo retornar ao Xangai. Mas aí o Corinthians, claro, evidentemente, tem todo o direito de ir atrás se tiver afim, como disse o Neto, como trouxe lá no programa dele. Beleza? Então, isso é mais um indício, isso pode ser um indício de que nessa preparação para 2023, nessa questão do planejamento, Vitor Pereira super ativo e gostaria de contar com o Oscar, porque ele gosta muito do Oscar, né? Tiveram uma relação muito boa, o Vitor Pereira e o Oscar, quando trabalharam juntos na China. Deixa os seus comentários aqui falando sobre Vitor Pereira. Você quer a permanência do português? Deixa seu comentário aqui. Usa o nosso cupom da Centauro que vai te dar 10% de desconto na compra dos seus produtos. Usa lá QR Code ou então o link que está na descrição. Tem muito produto legal na nossa vitrine e você tem 10% de desconto. Deixa comentário, se inscreve, dá like. Tamo junto.